Olá, meus amados, eu estou aqui nesta quarta-feira para ler um versículo da Bíblia que fica em 1 Coríntios 26, 1:26. Ora, irmão, considerai o que ireis, quando foste chamado. Poucos eram os lábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Porém, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Irmão, eu vou ler até aqui. Eu não preciso falar mais nada. Essa palavra é muito forte. Deus está falando que Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. O que Deus está querendo falar para mim e para você nessa palavra é que nós não precisamos ter nem muita leitura, nem muita faculdade, nem ter muita teologia para você servir a Deus, para Deus te usar, porque Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. É verdade, meus irmãos. Muitas das vezes tem gente que tem muitos estudos, mas coloca um escolhido de Deus frente com ele. Ah, meu amado, o estudo dele, a teologia dele, o dinheiro dele, não adianta de nada diante daquele que Deus escolheu, que é escolhido por Deus. E é desse jeito, essa palavra está falando para mim e para você. Esses dias estava falando para Deus, né? Falando com Deus sozinha. E ali meu esposo questionou se eu estava falando sozinha. Eu falei, não, estou falando com Deus. Porque ele estava assistindo e eu estava no quarto, fazendo as orações e conversando com Deus. Mas chegou um ponto que eu falei para ele assim, não, eu tô falando aqui para Deus que as pessoas hoje em dia têm critica tantas religiões, em vez de seguir o caminho certo que Deus ensinou, né? É um criticando a religião do outro, porque o outro é católico, porque o outro é A, é B, ou C, é macumbeiro. E esquece de adorar o verdadeiro Deus e ganhar almas para Jesus, que é isso que Jesus quer. Que ganhamos alma para Ele. Que podemos dar exemplo para o católico, que tem a vida espírita, para trazer ele para conhecer o verdadeiro Deus do Evangelho. As pessoas esquecem disso. Então eu estava questionando com meu esposo, meu Deus, já pensou se Deus viesse vestido de macumbeiro para testar o ser humano? Aí eu queria só ver até onde ia a fé dessa criatura. É aí onde a gente se perde, meus irmãos. Essa palavra diz muita coisa. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Já pensou? Você já
Já parou para refletir? Se Deus coloca uma pessoa espírita que trabalha em outras religiões para em sua frente, o que você vai fazer? Você vai destratar essa pessoa só porque ela é espírita? Que ela não é da mesma religião que você? Ou você vai pregar para ela o verdadeiro evangelho de Jesus? O certo será você pregar para ele, para ela. Porque talvez ela não conheceu o Deus que você conhece. As maravilhas que Deus ofereceu. Ela só conhece as coisas da religião dela. Então apresente o seu Deus para ela. Por quê? Deus está em todos os lugares. Mas Deus não habita em coisas erradas. Nem em caminhos errados. Mas Deus não quer dizer que Ele não está cuidando das pessoas, que todos somos nossos filhos de Deus, que Ele cuida de cada um da maneira dele. Deus, Ele protege todos. Amém? Deus, Ele livra todos. Deus, Ele vai na macumba, todos os lugares. E Ele pega pela mão e traz para junto dele. Para ficar ao lado dele. Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Amém? Amadas, esse vídeo ficou comprido, mas tem coisas que Deus, Ele usa para a gente falar. E nós temos que falar. Porque é assim, meus amados. Nós não podemos criticar a religião. Nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. O mundo está essa briga hoje em dia porque ninguém aceita. Nós não podemos aceitar as coisas erradas na nossa vida. Mas nós não podemos criticar. Nós temos que levar a palavra de Deus para essas pessoas. Nós temos que pregar o evangelho. Amém? Guarde no seu coração essa palavra maravilhosa. E até o próximo encontro, meus amados.